Então vamos lá. Os índices, eles são obrigatórios. Então, se você não criar, não falar nada, criar uma lista, que nem a gente criou, criar uma série, que nem a gente criou aqui, ó. A gente não criou aqui. A gente criou essa série, a gente falou de índice aqui, tem index aqui, não tem index em lugar nenhum. Mas mesmo assim, ele criou os índices aqui. Então, vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu estou passando os valores da lista, passando para o data, e ele criou um PD Series aqui, ó. Eu não passei nenhum index aqui. O que ele faz? Ele cria automaticamente um índice começando pelo 0. Então aqui eu tenho os índices e aqui eu tenho os valores. Aí você vai me falar, uai, mas isso aí é a mesma coisa que lista. Ele criou um negócio do 0 e é posicional. É verdade. Ele criou isso porque é o default dele, é o automático dele. Mas você não precisa criar assim. Então aqui eu tenho o índice e os valores que ele criou automaticamente, né, pra gente. Por exemplo, muito bem observado. A diferença da lista é que a gente pode criar algo que não remete à posição numérica. Vamos a um exemplo. Então aqui eu tenho os valores da lista, né, que são os meus valores, e os valores do índice. Como é que eu faço para poder passar um índice na hora de criar um Panda Series? Aqui eu estou passando os dados, né? E aqui eu estou passando os valores dos índices, que é índice 1, índice 2, índice 3. Então olha aqui como é que ele criou os índices para mim. Ah, Leon, mas você botou 1, 2, 3 aí, tá na ordem. Eu podia ter colocado o string que eu quisesse aqui. O índice só faz o quê? Esse cara remete a esse valor. Esse cara remete a esse valor. Para isso que serve o índice. Então vocês percebam que é bem diferente de uma lista do Python. Aqui eu já não estou mais utilizando números para poder acessar os meus valores dos meus Panda Series. Eu estou acessando o valor que é hasheável, né? Então eu tenho um hash aqui que eu busco um valor, ele vai me trazer outro. Mais ainda, o que é muito importante, a gente pode definir índices numéricos. Vamos voltar aqui, ó. Aqui ele fez um índice posicional, né? 0, 1, 2. Então tá igualzinho a lista que ele criou automaticamente. Eu já mostrei para vocês que não precisa ser um numérico. Massa, pode ser uma string. Mais ainda, eu posso criar um numérico que não remete à posição. Olha que maluquice. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma lista Python normal, né? Então estou criando aqui uma lista direitinho. E aqui eu estou acessando o primeiro elemento. Numa lista, quando eu passo aqui esse 0, ele sempre é posicional. Agora, olha esse cara aqui embaixo. Eu estou passando aqui uns valores, não criei os valores, e eu estou passando o meu índice para esses valores. Olha que loucura. O 1 remete a esse cara, o 4 remete ao B, o 12.341 ao C e o 0 ao D. Então, quando eu chamar aqui S0, ele não está pegando o primeiro elemento da minha série. Ele está pegando o elemento da minha série que está mapeado por esse 0. Quem é o elemento que está mapeado por esse 0? É o D e não o A. Então percebam que a diferença, isso aqui é muito importante. Se você não entendeu, testa aí. Se você não acredita aqui no Gordinho Careca, vai e testa para você ver que funciona. E isso, quando você faz esse teste, você percebe a grande diferença do índice de série e de um índice de lista. Você percebe bastante a diferença e isso é essencial você aprender desde já, que você consegue criar um índice que é numérico, mas não remete à posição que aquele elemento está. Esse 0 não quer dizer que é o primeiro elemento, quer dizer que é o elemento que está mapeado pelo 0. Então, se eu fizer o seguinte, fiquei chocado com essa, né? Então, vamos lá. Mais ainda, podemos definir números numéricos, mas que não remetem à posição, como a gente viu. Então, vamos lá. Isso aqui vocês viram que esse mapeou para esse mapeou para esse mapeou para esse, e o 0 mapeou para o D. Se eu imprimir o meu objeto aqui do série, olha como é que está o meu índice aqui, ó. Tá do jeitinho que a gente criou, tá vendo? Na ordem certa. Então vocês percebam que esses números aqui não tem nada a ver com a posição do elemento na série. Ele, na verdade, é um mapeamento aqui, ó. Nesse caso, está um mapeamento biunívoco, mas não precisa ser. A gente não precisa ser uma chave como a gente viu. Mas o importante desse slide aqui é você ver que um índice do Pandas não precisa remeter à posição do elemento dentro da série. Então, esse aí é bem mind-blowing aqui, né?